Você já parou para pensar que talvez os filmes da Pixar não sejam apenas histórias separadas? Talvez Toy Story, Monstros S.A., Wall-E, Up, Carros, Viva, Soul, Red, Luca, Elementos, Dois Irmãos, O Bom Dinossauro e até Cada um do Focinho de Outro façam parte de uma única linha do tempo. Uma linha do tempo gigante. Uma história escondida, uma teoria tão absurda que, quando mais olhamos, mais sentido ela faz. Porque na Pixar brinquedos têm vidas. Monstro existe, almas têm personalidade, emoções controlam pessoas, animais podem se organizar, elementos vivem como humanos, robôs desenvolvem sentimentos, carros dominam o mundo e alguns momentos a humanidade simplesmente desaparece. Mas e se tudo isso não fosse coincidência? E se a Pixar estivesse contando filme por filme a história secreta da evolução da vida, da tecnologia, da magia, da energia emocional e do futuro da Terra? Hoje nós vamos entrar na versão mais completa da teoria da Pixar. E prepare sua mente, porque depois desse vídeo você nunca mais vai assistir a um filme da Pixar com o mesmo jeito. Você está no universo de Isaac. Hoje a pergunta é: a Pixar criou o maior universo compartilhado das histórias da animação? O começo de tudo, o Bom Dinossauro. Tudo começa em um bom mundo alternativo. Em um bom dinossauro, o meteoro que deveria acabar com os dinossauros não atinge a Terra. Isso muda completamente o curso da história. Os dinossauros continuam vivos, eles evoluem, aprendem a plantar, criam família, desenvolvem linguagem e demonstram emoções complexas. E ali nasce a primeira grande ideia da teoria Pixar. A inteligência na Terra não pertence apenas aos humanos. A Pixar mostra que qualquer forma de vida pode possuir e evoluir se tiver tempo, ambientes, energia suficiente. Dinossauros, animais, peixes, insetos, monstros, carros, brinquedos, robôs, todos podem despertar. O Bom Dinossauro seria o primeiro sinal de que o planeta da Pixar é diferente do nosso. Nesse universo, a vida tem uma força especial. Uma energia invisível, uma energia que mais tarde vai aparecer de muitas formas. A energia da emoção. Agora pulamos para um ponto muito importante, divertidamente. Aqui descobrimos que as emoções não são apenas sentimentos, elas são praticamente entidades vivas organizadas com funções, memórias, salas, máquinas e controle sobre os humanos. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho não são metáforas simples. Dentro da teoria da Pixar, elas podem representar a fonte de energia mais importante desse universo, a energia emocional. Essa energia aparece em muitos filmes. Em Toy Story, brinquedos ganham vida por causa do amor da criança. Em Monstros S.A., os monstros usam gritos e risadas como energia. Em Viva, os mortos continuam existindo enquanto são lembrados. Em Soul, as almas têm personalidade antes mesmo de nascer. Percebe o padrão? Na Pixar, sentimentos viram força, memórias viram vida. Amor vira energia. E a imaginação pode literalmente criar um mundo. Toy Story, quando objetos ganham vida. Agora chegamos em Toy Story. Esse é um dos pontos mais importantes da teoria. Os brinquedos vivem, pensam, sentem medo, ciúmes, saudades, amor e abandono. Mas existe uma pergunta que em Toy Story nunca respondeu completamente. Por que os brinquedos têm vida? A teoria diz que eles ganham vida por causa da ligação emocional com as crianças. Quando mais uma criança ama brinquedo, mais energia emocional aquele objeto recebe. O Woody não é só
um boneco, ele é uma memória viva da infância do Wendy. Buzz não é só um produto de loja, ele se torna vivo porque é desejado, amado e imaginado. Isso conecta Toy Story diretamente com Divertidamente Monstro S.A. e Viu. Todos esses filmes falam da mesma coisa, a emoção humana cria energia. E essa energia pode acordar coisas que deveriam estar paradas. Brinquedos, casas, robôs, talvez até carros. Vida de inseto e o mundo animal escondido. Em Vida de Inseto, vemos que os insetos têm sociedade, regras, líderes, trabalhadores, vilões e rebeliões. Eles vivem em uma civilização inteira embaixo dos olhos humanos. Isso mostra que no universo da Pixar, os humanos não percebem quase nada do que acontece ao redor deles. Os brinquedos fingem que não vivem. Os insetos se escondem. Os peixes têm suas próprias comunidades. Os ratos cozinham. Os monstros usam portas secretas. Os mortos vivem em outra dimensão. E agora, com cara de um, focinho de outro, a Pixar volta a brincar com essa ideia. Os animais têm muito mais acontecendo do que os humanos imaginam. No filme, Mabel usa a tecnologia para transferir sua consciência para um castor robótico. Se comunica com animais. Dentro da teoria, isso é gigantesco. Porque pela primeira vez, a barreira entre humanos e animais começa a ser quebrada de forma tecnológica. Antes, os animais tinham seus mundos escondidos. Agora, os humanos conseguem entrar nesse mundo. E isso pode mudar tudo. Em Procurando Nemo, Procurando Dory, vemos que os peixes têm cultura, memória, família, medo e linguagem e organização. Os humanos acham que são apenas animais comuns, mas eles pensam, eles planejam, eles atravessam oceanos, eles criam alianças. Agora, compare isso com Luca. Em Luca, existem criaturas marinhas que se escondem dos humanos. Elas podem viver no mar e na terra. Elas têm medo de serem descobertas. Isso reforça uma ideia central. Existe civilização inteira escondida da humanidade. O mundo da Pixar é cheio de espécies inteligentes vivendo secretamente ao lado dos humanos. Peixes, insetos, ratos, monstros, seres marinhos, animais da floresta e talvez todos estejam evoluindo ao mesmo tempo. Ratatouille, o animal que supera os humanos. Em Ratatouille, Remy não é apenas um rato inteligente. Ele é um gênio. Ele entende sabores, técnicas, receitas, emoções e arte. Remy prova que os animais da Pixar não estão apenas sobrevivendo. Ele está evoluindo e mais do que isso. Alguns já conseguem superar humanos em criatividade. Isso conecta com carinha no focinho de outro. Porque se animais podem pensar, planejar, sentir e se comunicar, o que aconteceria quando os humanos finalmente descobrissem isso? Medo, guerra, exploração ou união? A teoria da Pixar sugere que esse contato entre humanos e animais e tecnologia pode ser um dos primeiros passos para o futuro estranho que vemos em outros filmes. Os Incríveis e a Era dos Humanos Especiais. Agora entramos em Os Incríveis. Aqui surgem humanos com poderes, superforças, elasticidade, velocidade, invisibilidade, controle de campos de força. Isso pode parecer apenas uma história de super-heróis, mas dentro da teoria representa outra etapa da evolução humana. A humanidade começa a produzir indivíduos especiais, só que os humanos não sabem lidar com isso. Eles proíbem os heróis, controlam os diferentes, tentam esconder aquilo que não entende. Esse comportamento vai se repetir em vários filmes da Pixar. Os humanos não entendem os brinquedos, não entendem os animais, não entendem os monstros,
não entende as emoções, não entende as almas, e quando entende, tentam controlar. Esse pode ser o grande erro da humanidade do universo Pixar. Up é a ponte entre a vida, a morte e a memória. Up e Altas Aventuras parece uma história simples sobre luto, aventura e recomeço, mas dentro da teoria da Pixar, Up é uma das peças poderosas. Cal carrega uma casa inteira como símbolo da memória. A casa não é só uma casa, ela é o amor dele pela Ellie. Mais uma vez, a Pixar mostrou que os objetos podem guardar emoções. Tem outros detalhes. Charlie Muntz cria coleiras capazes de traduzir pensamentos de cachorro. Ou seja, a tecnologia começa a revelar a inteligência animal. Antes os animais se comunicavam entre eles, agora os humanos conseguem ouvi-los. Isso acontece, isso conecta Amp diretamente com cada um de um focinho de outro. Amp a tecnologia traduz animais. Em cada um de um focinho de outro, a tecnologia permite que uma humana que entre no corpo de um animal robótico para falar com eles. A Pixar está mostrando uma evolução clara. Primeiro os humanos ignoram os animais, depois tentam entendê-los. Depois entram no mundo deles. Talvez no futuro isso saia do controle. Cara, deu um, focinho deu outro. A peça nova da teoria. Agora chegamos no ponto mais recente da teoria. Cara, deu um, focinho deu outro. Parece uma comédia de aventura sobre uma garota, um castor robótico e animais falantes. Mas dentro da teoria da Pixar, esse filme pode ser uma das conexões mais importantes do último ano. Porque ele junta três temas gigantes: tecnologia avançada, consciência humana e comunicação animal. Mabel não está apenas usando uma fantasia. Ela transfere sua consciência para um corpo robótico. Isso é muito sério dentro da linha do tempo. Porque significa que nesse universo a mente humana pode ser separada do corpo e colocada em outra forma. Agora pense em Toy Story, pense em Wall-E, pense em carros, pense em Soul e pense em Monstro S.A. A consciência na Pixar não parece presa a um corpo humano. Ela pode existir em brinquedos, em almas, em robôs, em carros, em memórias e agora em animais robóticos. Cara, nenhum fóssil de outro pode ser o elo entre o mundo animal inteligente e o futuro tecnológico da Pixar. Wall-E, a queda da humanidade. Agora vamos para um futuro mais sombrio da Pixar. Wall-E, a Terra está destruída, a humanidade abandonou o planeta. A empresa Boeing N Large domina tudo. A BNL. Os humanos vivem no espaço dependente de máquinas, telas e conforto. A Terra virou um lixo e aqui a teoria fica pesada. Talvez a destruição da Terra não tenha acontecido de repente, mas tenha começado muito antes, com os humanos ignorando a natureza, explorando animais, criando tecnologia sem responsabilidade, consumindo sem parar. E, cara, de um focinho de outro, pode ser isso como um aviso antes de Wall-E, porque se os animais da Terra já estavam se organizando, já tinham consciência, já entendiam a ameaça humana. Então talvez a natureza tenha tentado reagir antes da queda final. O Alien mostra o resultado de uma humanidade que não ouviu ninguém. Nem os animais, nem o planeta, nem os suas próprias emoções. Carros quando as máquinas herdam o mundo. Depois da humanidade se afastar da Terra, algo estranho pode ter acontecido. As máquinas ficaram, e com o tempo elas evoluíram. Em carros não vemos humanos, vemos carros vivendo como pessoas. Eles têm cidades, corridas, empregos, sentimentos, memórias, medos, orgulho e amizade. O grande pergunta é: onde estão os humanos? A teoria sugere que os carros podem ser a máquina que herdaram a energia emocional e a consciência deixada pelos humanos. Assim como os brinquedos ganharam vida pelo amor das crianças. Assim como o Wall-E desenvolveu personalidade após anos de solidão. Os carros podem ter despertado depois que a humanidade desapareceu. A Terra ficou para as máquinas. Mas até as máquinas
repetem os erros humanos, competições, fama, vaidade, costume e abandono. Ou seja, mesmo sem humanos, a energia emocional deles continuaram contaminando o mundo. Mostra-se ao futuro extremo. Agora chegamos ao ponto mais maluco da teoria. Mostra-se. E se os monstros não fossem criaturas de outras dimensões? Se eles fossem, forem esses do futuro? Depois dos humanos, animais, máquinas e mutações, a vida na Terra pode ter evoluído para formas completamente novas. Os monstros vivem em uma sociedade avançada. Eles usam tecnologias de portas. Eles coletam energia emocional de crianças. Primeiro a energia do medo, depois a energia da risada. Isso conecta diretamente com divertidamente Toy Story e Bill. A energia emocional é a chave de tudo. Os monstros descobriram como extrair essas energias diretamente. É por isso que crianças e porque crianças têm imaginação mais forte. Elas dão vida a brinquedos. Crianças amigos criam amigos imaginários, sentem medo intenso, riem com intensidade. No universo Pixar, crianças são praticamente usinas de energia emocional. Por isso, mostra-se pode ser o final da linha do tempo. Num futuro distante, onde seres evoluídos tecnologia para voltar ao passado e coletar energias mais poderosas do universo da emoção humana. Viva e sou a prova espiritual. Agora vamos para os dois filmes que mudaram tudo. Viva e sou. É viva descobrindo que existe um mundo dos mortos. As pessoas continuam existindo enquanto são lembradas. É só descobrindo que existe um mundo antes da vida. As almas têm personalidade antes de nascer. Significa que o universo Pixar não é só físico, ele também é espiritual. Existe uma vida antes da vida. Existe uma vida depois da morte. E existe energia emocional. Existe memória, existe consciência. Então, quando vemos brinquedos vivos, carros vivos, robôs apaixonados, monstros usando risada como combustível, talvez tudo isso faça parte da mesma regra. A ciência pode surgir onde existe emoção, memória e conexão. Essa é a verdadeira base da teoria da Pixar. Não é só todos os filmes estão no mesmo mundo. É algo maior. Tudo que amamos pode ganhar vida. Cada elemento de dois irmãos, a magia, identidade e transformação. Em Red cresceu uma fera, uma emoção forte transforma em um padrão vermelho gigante. Elementos fogo, águas, terra e ar vivem como pessoas. Este monstro, a magia existe, mas foi esquecida por causa da tecnologia. Esses três filmes reforçam outra parte da teoria. A magia nunca desapareceu, ela só mudou de forma. No começo era vista como magia, depois virou emoção, depois tecnologia, depois energia, depois a ciência. Mas talvez seja tudo a mesma coisa. A Pixar sempre volta para a mesma ideia. Existe uma força invisível conectada com todos os seres. Essa força pode estar no amor de uma família, na lembrança de um parente, na imaginação de uma criança, na risada de alguém, na alma antes de nascer ou na coragem de uma garota que entra no mundo dos animais para tentar salvar. A grande linha do tempo resumida. Então, se juntamos tudo na linha do tempo da Pixar, poderia ser assim: a primeira Terra desenvolve forma de vida inteligente como dinossauros, deu bons histórias. Depois os animais e insetos começou a se formar sociedades secretas como insetos procurando Nemo, Ratatouille, Luca, e cada um na função de outro. Enquanto isso, humanos desenvolvem emoções poderosas, memórias, almas e energia espiritual, como vemos em Divertidamente Viva e Sou. Com o tempo, essas energias começam a dar vida a objetos como os brinquedos de Toy Story. Depois, tecnologia avança, humanos criam máquinas, robôs, tradutores e animais transferindo consciência. A humanidade perde o controle da natureza e do consumo. É a Terra destruída como em óleo. A máquina herda o planeta como carros. E no futuro distante, novas criaturas evoluem, os monstros descobrem como usar energia emocional, viajar por portas até o passado. Tudo se fecha. O começo e o fim se conectam. O medo de uma criança em mostrar pode ser a mesma energia
que deu vida a Woody. A memória em vida pode ser a mesma força que mantém Ellie viva dentro da casa de Cal. A consciência de Mabel é um castor robótico, pode ser o primeiro passo para o Wally em carros e mostrar-se no futuro. É porque talvez esteja contando tudo isso bem na nossa frente. O fim, a maior da teoria não é apenas sobre easter eggs, não é sobre o bolo da luxa, não é só sobre o carro da Pixar, é sobre a personalidade aparecendo escondida. A verdade da teoria é sobre uma pergunta: o que faz algo estar vivo? Um brinquedo estar vivo porque uma criança ama ele. Um morto continua vivo porque alguém lembra dele. Um robô pode amar porque ficou tempo demais sozinho. Um animal é menos importante só porque humanos não entendem sua linguagem. Uma alma já é alguém antes de assim. Essa é a resposta. Porque se for sempre a mesma, tudo se sente vive. Tudo que lembrando existe. Tudo que ama desperta. E talvez seja por isso que a teoria da Pixar nunca morre. Porque ela fala sobre conexão, sobre memória, sobre infância, sobre medo, sobre amor e sobre a ideia mais bonita e assustadora de tudo. Talvez o universo inteiro esteja vivo, só esperando alguém perceber. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que todos os filmes da Pixar estão conectados? Você acha que cara deu um focinho de outro? Realmente reforçou a teoria da Pixar? Ou será que a Pixar gosta de brincar com nossa cabeça? Comente aqui embaixo qual conexão você acha mais absurda. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui no Universo de Isaac a gente vai fundo nas maiores teorias, mistério e segredos do universo e dos cinemas. Eu vou ficando por aqui. E lembre-se, na Pixar nada aparece por acaso. Tchau.